Vamos lá, mais um podcast começando aí. Tô com a doutora Letícia, psicóloga aí, vai falar um pouco da psicologia pro mercado imobiliário aí. Temos 3 assuntos bem bacanas que a gente vai abordar aí pro nossos clientes, ouvintes, né? E daqui a pouco futuros clientes da doutora aí. Como é que tu foi parar na psicologia aí? Me conta essa história, como é que tu... eu vou ser psicóloga, vou cuidar da vida dos outros aí. Eu decidi me tornar psicóloga no ano de 2015, o ano que eu concluí o ensino médio. Eu fiz curso pré-vestibular e fiquei indecisa entre direito e psicologia. Sabia que eu gostaria de trabalhar com pessoas e me veio um interesse também pela área da saúde. Então, eu acabei pesquisando e me encontrei dentro da área da psicologia. Gosto muito. Eu cursei o meu curso na Uniriter, me formei em 2020/2. Durante a pandemia, inclusive, me formei na pandemia. Eu sou especialista em psicologia jurídica, com ênfase em perícias. Então, esse é um lado do meu trabalho que eu gosto muito, que sempre me chamou atenção, a área forense, né? Forense é tudo aquilo que diz respeito ao tribunal, né? Ao fórum. Então, nesse sentido, me chama atenção. Mas não só isso, né? Eu gosto muito de pessoas, gosto de observar fenômenos sociais. Tudo isso me interessa, conversar me interessa, né? Participar de podcast, comunicar, tudo me interessa. Show de bola. Então a gente tem 3 partes aí que a gente combinou aqui de estar passando para os ouvintes aí, né? E eu começo da parte 1, a questão do novos formatos familiares e o impacto disso no mercado imobiliário aí. Então a gente, nos últimos anos, a gente viu uma mudança nisso aí, né? Em questão dos casais terem daqui a pouco um filho, né? Pô, tu vai pegar Antigamente se tinham muito mais filhos, sim, né? bastante filhos, 10, 12 filhos, 5, 3. Hoje 2 filhos acaba sendo luxo. Então tem pessoas que estão optando não ter filhos, às vezes um filho, sabe? Como essas novas configurações, elas acabaram afetando o conceito de lar. Não. Com certeza. Eu acredito que o conceito de lar foi redefinido, na verdade, né? Nesse sentido. Porque o lar, não necessariamente, ele diz respeito a onde mora uma família. Hoje em dia é onde moram pessoas, né? Então, nesse contexto, eu vejo que a relação das pessoas com as suas casas mudou. Acho que desde o contexto da pandemia, isso mudou bastante. Na forma de enxergar... Ai, desculpa, eu me perdi. Não tem problema, pode, vai. Fala, fica à vontade. O lar é um espaço que atende diversas dinâmicas e diversos estilos de vida. Nós já não temos mais aquele formato onde o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando das crianças e das tarefas do lar. Hoje em dia mudou. Na verdade, a maioria das mulheres no Brasil são chefes das suas famílias. E esse é uma mudança que vem acontecendo no Brasil basicamente nos últimos 30 anos, que a gente vê esse formato. E penso que vocês, corretores, observam isso até no perfil de cliente que vocês atendem. Sim, as mulheres que decidem, né? Muito do nosso negócio aqui é fechado. Sempre quando o cliente diz, vou falar com a minha mulher, daí a gente já sabe, já dá aquele frio na barriga, ele não falou com a mulher. Eu até tive um curso lá em Balneário e eles falaram sobre isso aí, né? Então, eles sempre tentaram, a gente tenta, né? Até lá na loja a gente fala pro corretor tentar puxar a esposa para ir pro atendimento, porque a gente sabe que ela acaba decidindo, né? Sim, com e a certeza. gente teve até um episódio do podcast que foi empoderamento feminino, a gente falou também do poder que as mulheres estão, hoje elas, na nossa profissão, elas estão quase meio passando, várias profissões aí, né? Com certeza. Mulheres já conseguiu o seu posto social, hoje eu digo, mulheres hoje é direitos iguais, não tem mais... Com certeza. Ela pode ser tanto provedora como o homem, sempre foi, o homem é o provedor, mas a mulher também pode ser provedora também, né? Não, às vezes a pessoa, mas por que isso, né? Sim. E hoje em dia até se tem necessidade de uma ajuda financeira de ambos, né? Sim. Dentro de uma casa, né? E como é que tu vê esse impacto? Eu acho que as consultoras estão preparadas para isso. A gente trabalha muito o conceito de estúdio, né? Somente Com questão de certeza. investimento, né? Que vê nisso também que a gente falou ali
às vezes opta por não ter filho, entendeu? Precisa de um espaço menor, não precisa de tantos cômodos na casa. Tu acha que as consultoras estão todas bem preparadas por isso, assim, tu vê esse novo estilo de vida também? Eu acredito que essas mudanças vão acontecer de acordo com o feeling das empresas de atender às necessidades do mercado. E, portanto, vender mais, né? Então, acho que se a construtora tiver um bom setor de análise de tendências de mercado, com certeza. A tendência é que a venda de estúdios aumente, com certeza. Porque lá em São Paulo, a gente sabe que lá em São Paulo foi o berço, né? De estúdio, de apartamentos compactos, foi se espalhando no resto do Brasil, agora chegou aqui. Sim. Porto Alegre já domina já há uns bons anos, né? Já tá há bastante tempo aí. Com certeza. E como a imobiliária trabalha muito forte no litoral de Santa Catarina, agora ele vem com tudo, é um mercado que tá em ascensão, né? Começou Com certeza. até algumas praias que a gente trabalha, né? Itapema, Balneário, ali próprio Jaguaruna mesmo que a gente trabalha, as consultoras começaram a entender e estão fazendo bastante lançamento, eles chamam muito de flat lá, né? Aqui tinha um estúdio, loft, e as consultoras, elas começaram a entender isso aí, tá vindo bastante. Aqui mesmo em Porto Alegre, a gente falou esses dias aqui, os senior residências, né? As residências preparadas já pro idoso. Óbvio, as pessoas estão vivendo mais, então a pessoa tá na velhice ali, já não quer... Sabe? Não quer dar trabalho para a família, em vez de ir para uma itinerária que ela vai morar num empreendimento que é focado para atender todas as necessidades básicas dela ali, né? Sim, é um espaço mais individualizado que supre as demandas das pessoas. E nesse contexto também a gente vê que os apartamentos são estúdios, são pequenos, são individualizados, mas os prédios têm infraestruturas coletivas boas. Tem academia, tem espaço kids, tem espaço pet. Então tudo isso... ajuda ao estilo de vida, né? Acho que a gente tá falando aí de um estilo de vida também, né? Sim, é um apelo, né? Até semana passada eu mandei para um cliente, né? Que ele tava querendo fazer um negócio, eu mandei do estúdio. E ele, mas muito caro, metro quadrado, né? Daí eu mandei do de 2D, mas por que o estúdio é mais caro que um 2D? Eu falei, tem um apelo. Sim, com certeza. Geralmente são espaços abertos, janelas grandes, uma boa vista. Isso com certeza chama atenção. Acho que... são coisas que a gente costumava ver, por exemplo, em filme, ou, por exemplo, na novela, que tinha o flat em Copacabana, da Helena, essas coisas assim. Isso tá vindo pra cá. Com certeza tá chegando aqui. Outra coisa aqui, que é até um assunto que eu trouxe que eu gostaria de saber, né? No curso que a gente falou do perfil do corretor de imóveis que dá certa produção. Existe um perfil, certo? Porque assim, ó... Lá até no curso que a gente teve, lá o palestrante, ele falou, né, que seria um comunicador e influenciador, né? Que teria que ter essas duas características ali e ter aquele que tem o perfil adaptativo. Ele não tem essas duas características como as principais, mas ele tem uma pelo menos e consegue adaptar. Existe um perfil para ser pro corretor de imóveis, tu acredita que tem um perfil? Esse perfil aqui existe? Eu penso que o corretor de imóveis, ele precisa ser, acima de tudo, uma pessoa flexível e aberta a novas experiências. Não pode ser uma pessoa muito rígida. Porque esse é um mercado muito competitivo. E se trabalha muito sob pressão, se tem metas, né? Então, teria que ser uma pessoa que não goste de trabalhar num cotidiano assim, numa rotina muito rígida, né? Tem que ser uma pessoa flexível para atender clientes, para influenciar pessoas, né? Isso é uma arte, né? É uma habilidade que pode ser aprendida. Mas eu acredito que a pessoa tem que ter uma predisposição para isso. É uma pessoa mais extrovertida, talvez, que goste de trabalhar com pessoas, né? Que goste dessa parte do atendimento ao público, captação, tudo isso. A pessoa precisa ter um bom jogo de cintura. Traquete social é muito importante, com certeza. Sim. A gente fala bastante que o profissional ele tem que ter muita disciplina e foco, né? Porque o corretor de imóveis, a profissão do autônomo, né? Ele não tem salário fixo, né? Não é um CLT. Tem essa flexibilidade dos horários, só que às vezes as pessoas elas veem, vou ser autônomo, flexível, faço a hora que eu quiser e eu não vou trabalhar muito. Não, pelo contrário, tu vai trabalhar muito mais sob a pressão e a pressão que tu põe essa é a pressão, né, que a gente fala. Né? Em tipo que eu tenho que vender que as contas todo mês. Com certeza. Tem essa pressão pessoal, tem uma pressão familiar. Temos a pressão, às vezes, dentro das empresas, né?
no gerenciamento de equipes e como que esse gerenciamento acontece para motivar esse corretor a trabalhar, né? Porque realmente é um processo cansativo. É um processo que ele tem que manter sempre a mesma energia, a mesma motivação para conversar com o cliente. Então é importante que ele possa manter isso dia após dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E por fim, anos de profissão, né? Hoje até a gente fala bastante aqui do mercado de trabalho, né? Em todas as profissões a gente vê uma dificuldade, né? Em todos os setores da economia. De penetrar, né? Nesse mercado. De contratar de pessoas também, em todos os setores, né? Nós também temos uma dificuldade de contratar, né? É difícil. Vejo que as pessoas veem, elas não, como é que é? Elas não têm... Eu acho que as pessoas não têm muita persistência. Tem uma taxa de turnover muito alta, então. Que isso é uma unidade de medida que a gente fala, principalmente na psicologia organizacional, que é justamente essa taxa de pessoas que entram na empresa, mas que logo em seguida, tipo, coloca ali algum período de tempo, que logo saem. Isso é medido nas empresas, geralmente, e então se adotam estratégias para diminuir essa taxa de turnover. Agora, quais são essas medidas, né? O que tu costuma ver no teu dia a dia, assim? Hoje, assim, ó, hoje até essa questão no meu turnover, ele é baixo, né? Eu tenho uma boa retenção na imobiliária, se for ver, eu tenho corretores ali que estão comigo desde que eu abri a imobiliária, entendeu? Pô, tem a imobiliária aberta desde 2019, que eu abri a imobiliária, então tem corretores trabalhando comigo com 2, 3 anos, então não tenho muita rotatividade. Só que a gente tem toda uma estrutura, o corretor chega, primeiro a imobiliária trabalha com leads. O corretor chega, ele tem todo o acompanhamento do gerente, entendeu? E o meu gerente, ele tá à disposição 24 horas, corretor. Eu vejo eles atendendo, e ele é amparado. Só que eu noto que as pessoas, eu não sei se pode dizer que é um psicológico, as pessoas desistem muito fácil hoje. Entendeu? Tô falando do meu ramo, mas daqui a pouco até outra coisa. A pessoa tá procurando emprego, daí ela vai lá, consegue um emprego. Deu um mês, passou aquela... tava necessário conseguir um emprego, já tá desmotivada. Vejo que a pessoa já quer trocar. Eu não vejo a motivação das pessoas. Tu acha que os tempos atuais que mudaram, o que tu acha pra pessoa não ter esse psicológico forte, assim, não, eu tenho que ser persistente, porque a maioria das pessoas de sucesso, hoje tu vai ver grandes empresários, grandes líderes, né, eu gosto muito, por exemplo, de Napoleão Hill ali, tu vai ver que tiveram persistência no Com certeza. eu vou abrir hoje uma empresa, eu vou abrir uma sorveteria, sei lá, eu vou abrir uma lavagem, eu vou abrir um mercado. Cara, a gente sabe que tu tem um processo até atingir o sucesso, né? A gente fala até no nosso ramo ali, tem um prazo, tem gente que vende no primeiro mês, tem gente no segundo, tem gente no terceiro, a gente tem vários cases ali. Sim. Eu, quando entrei, eu vendi no primeiro mês, mas eu entrei de cabeça, eu falei, cara, isso aqui eu quero fazer pra minha vida. Mas aí eu te pergunto, Dick, você já havia trabalhado com vendas antes? Vendas comissionadas? Sim, eu já havia trabalhado com vendas antes. Eu era um vendedor. Sim. Mas quando eu fui para vendas, eu era um cara que era do administrativo financeiro. Ah, sim. E eu troquei de setor. Mas a gente vê até lá pessoas que vêm, tipo assim, eu sou vendedor. Eu trabalhei anos de vendedor, só que ele chega lá, às vezes ele bate com a cara, porque ele acha que as vendas eram que nem... O mercado imobiliário é totalmente diferente. Não é que nem vender no shopping, não é que nem vender carros. É diferente. É bem diferente. Que é uma coisa tu vender, tu tendo um fixo, porque a pessoa você pega um fixo, aqui não tem. Tu vai ganhar conforme a tua oportunidade. Exatamente. Então, eu acho um ramo totalmente meritocrático. Com certeza. Tu vai trabalhar mais, tu vai ganhar mais. Que é o que eu acho que todas as empresas deviam fazer, e tem empresas que já adotam isso. Né? Tu produz, tu vai ganhar mais que o outro que não produz. Entendeu? Sim. Eu penso que, às vezes, dentro de todas as pessoas que todos os anos definem vou ser corretora de imóveis, uma parte dessas pessoas pode estar iludida. E é esse tipo de pessoa que vai entrar, que vai se deparar com a realidade e vai querer sair, vai decidir. Isso não é pra mim. Acho que essa é uma hipótese. Não necessariamente, né? Ela chega lá e acha que vai ser fácil, que vê que o amigo se deu bem. Porque venderam essa ideia pra ela de que não, quando tu for corretor, tu vai andar de carrão, tu sabe, tu vai ter acesso a várias coisas, só que é possível, claro que é. Mas não acontece com todos e é preciso ter muita persistência. É preciso tu bater em diversas portas até que alguém te escute e até que tu consiga fazer uma venda. Sim. E daí quando acontece também é maravilhoso. Maravilhoso. A sensação de vender. Eu sempre digo que o mercado mulher é uma caixaça, né? Depois que tu entra, tu nunca mais quer sair. No primeiro negócio que tu fecha ali. Tu vê a possibilidade de tu ganhar ali, eu vejo corretores ali que entraram ali na imobiliária, ganhavam um salário mínimo no máximo. Ele vê que ele fez 2, 3 vendas, ele ganhou
3, 4, 5 vezes mais que ele ganhava, entendeu? Com certeza, com É certeza. bastante dinheiro. Ele falou, olha só, numa vez, então se eu me esforçar, e aí vai tendo aquela constância. Tá? Sim. A gente fala aqui de tendências no mercado atual e o fim da classe média. Tu acha que a classe média, ela, dentro do cenário atual, ela tá no fim? Eu vejo hoje, óbvio, eu acredito que nesse... ela é um cliente principal, um dos principais que compra a classe média, né? A gente sabe que tem uma parcela que está um pouco segurada. Só que a gente também vê muito mercado lá, por exemplo, assim, eu pego Minha Casa Minha Vida, o primeiro imóvel ali. Que vende a classe e C. o alto padrão é os que estão bombando. Nesse meio Sim. tempo, tá nós ali que tentando tirar como é que é do limão uma limonada. Uma limonada, sim. Como é que tu vê isso aí? Tu acha que a questão do ponto de vista psicológico tá impactando o comportamento das pessoas em relação às finanças, em consumo? Como é que tu vê isso aí? Eu acredito que o que está acontecendo nesse momento é que a classe média mudou. Sempre vai existir uma classe média, mas a classe média mudou no sentido que certas prioridades mudaram, né? A gente vem de um pessoal que passou por pandemia, que passou aqui em Porto Alegre, no caso das enchentes, e que não tem sido realmente um contexto fácil. Porém, classe média sempre existe, sempre vão existir pessoas que trabalham, são assalariadas, têm suas famílias, têm o sonho da casa própria. O sonho da casa própria sempre vai existir. Mas eu vejo agora que as pessoas estão procurando soluções, mas não tão ousadas. As pessoas não se permitem, digamos assim, sonhar tanto. Então, eu penso que nesse contexto vai haver mercado para venda de imóveis, vai haver mercado Minha Casa Minha Vida, como você falou. Vai haver mercado, porque esse sonho existe. As pessoas querem segurança, querem morar num local e poder dizer, aqui é meu, tá no meu nome, não vou ser despejado, o dono do apartamento não vai pedir a casa. Então, acho que isso, nesse sentido. Tu acha que só estão um pouco os mais cautelosos? Mais cautelosos. Eu acredito que mais cautelosos, sim. Eu sempre, na minha opinião, a classe média, ela é o principal que sustenta a economia do país. É ali que gira mais. É o cara que viaja, é o cara que troca de carro, é o cara... Não tô dizendo que os outros... Porque é muito rico, ele tá muito bem ali. Sim. E aquele que tá comprando o primeiro imóvel é diferente. É o primeiro imóvel dele. Tá dando aquele passo ali pra sair do aluguel e tudo Geralmente mais. não vai ser o único imóvel da vida da pessoa também, né? Ela vê aquilo também como um investimento. Ah, vou comprar esse, vou quitar esse, depois eu posso partir pra uma coisa maior, pra um sonho, né? Pra um local melhor. Até a gente ia falar aqui dos perfis de moradia, né? Que busca espaços menores compartilhados. Acho que a gente já falou ali em cima, tá? Então eu vou para um outro ponto, que é com a crescente desigualdade social, como isso pode afetar o bem-estar psicológico e as decisões das famílias na hora de escolher onde e como morar. Ah, sim. É justamente isso, né? Essa insegurança que as pessoas podem buscar soluções cautelosas, né? Mas que nem sempre vão gerar satisfação a longo prazo. Ou seja, a tendência é que as pessoas façam escolhas que no futuro elas vão dizer, ai, me arrependi, ou por que eu fiz isso? Então, o clássico exemplo é, não vou comprar agora, vou construir no terreno da minha sogra. E a tendência é que dali a 10 anos a pessoa se arrependa. Por questões familiares, por morar próximo da família, esse tipo de coisa. As pessoas tendem a ir por essa ordem, né? Mas isso não vai ser bom para ela no longo prazo. E acho que um dos trabalhos é do corretor mostrar isso para ela. Acho que às vezes é importante que ela talvez saia de perto da família, vá pro imóvel próprio, construir a sua vida independente. Isso é um exemplo. Vamos agora para o principal ponto aí do programa. É um assunto que a gente vê bastante falar, muito mais agora. Eu já tinha ouvido falar uns 2, 3 anos atrás do burnout. É assim que se pronuncia, né? O que seria o burnout e como ela se diferencia de outras condições de exaustão ou estresse? É um termo novo, acho que eu nunca tinha ouvido falar, que eu te falei. Eu ouvi falar em 2, 3 anos atrás, que foi um cliente que mora nos Estados Unidos que lá tava no auge isso aí. E agora eu vi que começou a entrar bastante, o pessoal usar bastante esse termo, começou a chegar. O que é? Sim. O burnout é um quadro sintomático que é um estresse. Desculpa, vamos repassar. O burnout é uma situação de estresse prolongada
que leva a uma exaustão relacionada ao ambiente de trabalho. É quando a pessoa trabalha muito e por isso ela adoece, né? Então, é um estado onde a pessoa entra num estado de exaustão e que vai proporcionar para ela o aparecimento, por exemplo, de questões somáticas. Ou seja, eu trabalho muito, eu tô muito estressada, minha imunidade cai, logo eu estou com essa condição de saúde. Por exemplo, quadros infecciosos, asma, as dermatites, a psoríase, a fibromialgia. Todas essas são questões em que, quando a pessoa está sob intenso estresse, tendem a piorar. Então, a gente vê pessoas com burnout que estão exaustas, que estão com o corpo adoecido e que, por causa disso, precisam se afastar do trabalho, mas não só isso. Elas precisam reaprender a se relacionar com o trabalho, porque a forma anterior levou elas para um estado de exaustão. Então, é comum você ver profissionais que trabalham com o público apresentarem, profissionais que fazem jornada de trabalho 6-1, profissionais da saúde, né, por estar lidando diariamente com questões de saúde, doença, vida e morte. Então, tudo isso afeta muito o psicológico da pessoa. E eu vejo que no contexto de corretor de imóveis, a gente pode ver que são pessoas que, como a gente já falou, trabalham sob pressão, né? Eu falei da jornada 6-1. Se trabalha muito... Não, corretor é 24 horas. 24 horas por dia. Nós temos agora redes sociais. Então, o aplicativo verdinho, ele tá sempre ali apitando, sempre tem mensagem, sempre tem algo para responder. Então, as pessoas precisam entender qual que é o limite do trabalho e vida pessoal. Né? E é difícil tu equilibrar a vida pessoal com É bem difícil, com certeza. O psicólogo consegue identificar a pessoa, tu conseguir, fosse ir diagnosticar, ele tá com um burnout. Sim, com certeza. Porque assim, quando uma pessoa consulta com um psicólogo, ela vem com uma queixa. Ah, Letícia, eu estou me sentindo com depressão, eu não consigo dormir, eu trabalho muito, a minha memória não é mais a mesma, eu não consigo me lembrar das coisas, eu me sinto angustiado, eu me sinto com vontade de desistir de tudo, de sumir. Eu cheguei em casa ontem e dormi, não consegui fazer mais nada, caí exausto na cama. Eu tenho tido pensamentos ruins em relação a mim mesma, a minha autoestima tá diferente. Desde que eu entrei nesse emprego, eu me sinto assim. Ou desde que eu mudei o turno de trabalho, eu me sinto assim. Eu comentei contigo, né? Eu tive acho que uns 2 anos atrás, eu tive uma paralisia de Bell, né? Sim, com certeza. Agora eu já meio que conhecendo o meu organismo. O pessoal vai se conhecendo o corpo, né? E eu vejo que quando eu tô muito sobrecarregado, assim, eu já... ou tô com muito irritado, coisa... tá na hora de eu tirar férias. Eu já sei que todo ano eu tenho que sair umas férias. Gostaria de sair mais, mas o trabalho de corretor é isso. Eu não consigo nem programar. Vamos sair fazer um churrasco no final de semana. É difícil tu programar uma viagem, alguma coisa, né? Às vezes eu já compro um pacote ali. Bom, já sei que aquela data... Obrigatoriamente eu vou ser obrigado a sair. Eu tive... Na época eu me assustei. Eu jurei que eu te tiro um AVC, porque eu vi a boca ficou torta, assim, né? Sim, e não tem nenhuma razão aparente, física, que te causasse isso, né? Nenhuma intoxicação, nem nada assim. Foi algo somático, foi algo que o teu corpo te fez. Tá, e desde quando é que surgiu esse termo burnout? Já é antigo? Não. Ele é um termo bem atual, assim. Eu acredito que ele tenha sido usado, assim, tem sido usado cada vez mais nos últimos 10 anos, mais ou menos, assim. Mas são fenômenos, assim, que a gente já vem observando em outras culturas, como tu falou, né, do seu amigo dos Estados Unidos, né? Isso. Em países que as pessoas trabalham muito, que tem uma cultura de trabalho muito forte, já observam questões assim, como por exemplo, os japoneses que trabalham demais, né? Sim. E daí tem até uma expressão, que eu não me lembro ao certo, mas que é o ato da pessoa cair exausto. Sim. A pessoa tá trabalhando e ela cai exausta. E isso é algo cultural das empresas, assim. E por que tu acha que no Brasil só agora? Porque, por exemplo, quando ele me falou isso, eu até botei no Google, fui dar uma pesquisada, que coisa é essa que ele falou, né? Sim. Mas eu fui ver agora, tipo, no G1, sai esse ano que começou a aparecer algumas coisas falando disso aí.
Tu acha que as empresas começaram, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso aí agora? Olha, eu posso te dar duas hipóteses. Uma delas é a questão que o burnout sempre existiu, só que agora ele tem nome, né? Era quando a pessoa ficava de canseira, digamos assim, ela precisava tirar umas férias, colapso emocional, colapso mental. Pode ser uma dessas possibilidades, né? Da pessoa ser afastada, por exemplo, por causa de uma depressão. E já era um quadro de burnout, mas agora tem nome. E outra coisa que eu acho que pode estar afetando é em relação a, por exemplo, empresas adotando formas de gestão vindas de fora, de países onde realmente se tem esse problema. Sim. Né? Onde se estimula que as pessoas trabalham e compitam muito entre si, né? Essa cultura, eu acredito que contribui também. Uhum. E com o aumento das pressões profissionais e a conexão constante por meio da tecnologia, o burnout tem se tornado mais comum? Eu acredito que sim. Até, às vezes, tem casos, por exemplo, de assédio moral, onde se configurava, né, que a pessoa era assediada fora do seu horário de trabalho. Isso é um exemplo de onde a tecnologia, que era uma coisa para facilitar a vida das pessoas, se tornou algo preocupante, assim, né? Porque tem aquele estímulo de mensagem, e mesmo que a pessoa não responda dentro do seu horário de trabalho, fora, né? Ainda assim, isso gera pressão na pessoa, né? E isso tá descrito em casos de assédio, né? Que estão sendo julgados, né? Em primeira, segunda instância, né? É porque da profissão de corretor, né? Que negócio, se tu não responder o cliente ali, óbvio, lá na imobiliária tem alguns corretores e gerentes que eles estipulam lá, que tem família, tem outras coisas, mas a gente sabe que o cliente não tem, o cliente ele te chama 10 da noite, ele te chama sábado, ele te chama domingo, chama feriado, ele não tem hora, e se tu não responder, alguém vai acabar respondendo. Quais são os sinais de alerta que tu acha que a pessoa tem que ter ali na questão do burnout? Né? Qual é o sinal que alerta vai aparecer? Acho que eu tô indo pra um burnout assim. Olha, acho que o autoconhecimento é fundamental na vida das pessoas, porque é pra pessoa notar se ela está dentro do seu estado de normalidade ou se ela se nota mais ansiosa, mais estressada, mais irritável. todas do corretor. Né? Ansioso, estressado e irritável. Isso não ajuda na convivência com outras pessoas e nas relações de trabalho, né? E é importante que as pessoas não normalizem isso. Que não é normal tu estar sempre irritado. Não é normal tu passar por uma insônia crônica. Insônia, eu já tive insônia. Que coisa bem horrível. Não é normal ter dependência de estimulantes como café. O café é o combustível do corretor e ainda sem açúcar. Exatamente. E daí, se tu for pensar, por exemplo, uma clássica doença somática são os problemas gastrointestinais. Como, por exemplo, a famosa gastrite, né? Que muitos tratam, né? Mas não olham, de repente, para uma causa, né? E quando a pessoa tem tendências, ela pode ver, eu fico nervosa, eu tenho problemas gastrointestinais. Isso são sinais somáticos no corpo, assim. E tem uma alta taxa de pessoas com problemas, por exemplo, de gastrite, né, de úlcera, que evolui. Então, isso realmente temos que prestar atenção. E qual estratégia tu recomenda para redução de danos em pessoas que já estão em risco burnout? Quais são a estratégia? O que tu acha? O que tu recomenda para essa pessoa aí? Buscar equilíbrio no dia a dia. Estabelecer limites entre vida pessoal e trabalho. Cuidar do corpo. Isso é muito importante, né? A prática de atividade física é muito recomendada. Até para ter um gasto energético. Isso alivia o estresse, né? Pessoas que se exercitam tendem a ser menos estressadas. Cuidar da alimentação é importante, com certeza. E terapia pessoal também é muito importante. A terapia, com certeza, ajuda a pessoa a levar uma vida mais equilibrada. Onde ela vai ter, por exemplo, uma vez por semana, um espaço só seu para poder conversar sobre suas questões sem medo de ser julgado. Isso é muito importante. Hoje, a terapia, acho que ela é muito bem-vinda, né? Prática, atividade, falou alimentação ali, a terapia, mas hoje a gente vê que as pessoas têm vergonha ainda, né? Uma certa parcela da população, ela tem vergonha de buscar um profissional ali que vai poder ajudar. Sim, com porque eles não podem
não tem um familiar, alguém que às vezes não precisa de um profissional para poder ouvir, até para ser certeza. neutro no que vai explicar. Por que tu acha que as pessoas têm essa barreira ainda, né? De estar buscando terapeuta? Ou tu acha que diminuiu com o passar dos anos? Tu hoje vê bastante pessoas buscando. Eu acredito que isso segue sendo um tabu na nossa sociedade. O buscar ajuda mental, né? Assim como confessar os seus problemas mentais, assim. Não só problemas mentais, na verdade, né? Todas as nossas dificuldades, elas tendem a ser escondidas por nós, das outras pessoas, por causa do medo do julgamento. Algumas famílias têm formatos onde as pessoas são mais julgadoras e tem essa pressão intrafamiliar, por exemplo, de ter sucesso, enfim. Ou mesmo a pressão que a própria pessoa se coloca, né? Da autocobrança, né? O que eu tenho que produzir, né? Das pessoas pensarem que o valor delas está atrelado no quanto elas podem produzir. Então, logo, se eu não produzo tanto, então talvez o meu valor seja menor. E esse tipo de associação geralmente leva as pessoas a forçarem mais os seus limites. E o que pode levar a quadros preocupantes de saúde mental. E também tô falando de esportes, terapia, alimentação e também do tipo atividade de lazer, a pessoa viajar, Sim, sair com os ter amigos. espaço de lazer, ter espaço de convívio familiar, conversar com amigos, tratar do espiritual também, por que não? Acho que se a pessoa, ela já teve uma religião na vida ou algo assim, e que fez bem pra ela anteriormente, e fosse algo que ela gostasse no passado, por que não retomar certos hábitos? Acho que o espiritual também faz parte, né? Do que forma um ser humano, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais também. Legal. Vamos lá. Empresas do mercado imobiliário e de outros setores podem adotar práticas para prevenir o burnout em quem trabalha no setor? Como tu vê o papel das lideranças nisso? Eu vejo um papel de humanizar as relações de trabalho, né? Trabalha-se com vendas, com imóveis, ok. Mas pensar que todos nós somos seres humanos, que estamos dando o nosso melhor para poder trazer bons resultados para a empresa. Acho que principalmente isso, investir em treinamentos, né? Em escutar esse funcionário nas suas dificuldades, oferecer suporte, né? Acho que é muito importante esse lado, assim, do vendedor se sentir acolhido pela empresa. Não, eu sempre falo para os gerentes ali, eu já tô indo para quase, eu já tenho acho que uns 9 anos de cargo de gestão, assim, né? E o gerente hoje, ele tem uma figura, às vezes, até de psicólogo, né? Com certeza, porque com certeza. ele tem que ouvir, eu sempre falei para eles, os corretores vão vir falar, tu tem que ouvir a pessoa ali, Sim. tentar uma palavra de consolo. Funcionários se apoiam na gestão e vem a figura do gestor como assim, estou debaixo do guarda-chuva dele, né? Eu ajudo ele, ele me ajuda, né? Essa corresponsabilidade, assim, né? Sim. E por ser um setor competitivo, o risco de burnout é maior do mercado imobiliário? Eu Tu acha que é de todos os ramos, mas dos principais, tu acha que o risco é maior do corretor? Né? Sim, por ser a questão das vendas comissionadas e o atendimento ao público, né? E parece que essa profissão combina as duas coisas que mais estressam as pessoas, assim. Então, realmente, a pessoa tem que ter perfil, né? Tem que ter motivação. E acho que tem que ter um contexto de vida onde ela possa se beneficiar desse formato. Acredito também. Que dica tu daria aí daqui a pouco quem vai estar assistindo o corretor, ele já, né, se identificou um ouvinte, que dica tu daria para procurar um especialista, mudar o seu comportamento? Olha, eu teria que puxar um pouco da brasa pro meu assado, porque eu vim aqui para falar que saúde mental importa e muito. Sim. Nesse contexto. Então, digamos que a nossa saúde mental tá junto ali de um dos pilares que nos sustentam. Todos os pilares precisam ser bem atendidos, né? Então, saúde mental importa. Saúde mental não se trata apenas de sentar num consultório e conversar sobre seus problemas, mas também de cultivar laços entre as pessoas, vínculos. É importante, sim. E... vai ficar teu contato ali, vai ter bastante gente procurando aí. Sim, com certeza. E quando tudo isso não der certo, busque ajuda.
né? Acho que a gente pode tentar de várias formas se ajudar, mas às vezes a ajuda de um profissional vai ser um diferencial na tua vida, um divisor de águas na tua vida, inclusive. Sim. Hoje, bom, foi bem importante, né? Acho que tudo que a gente conversou aqui, estamos chegando a mais um episódio aí completo do Morcast, um assunto bem interessante, principalmente esse último, todos os assuntos foram bem interessantes. Já vou pedir pra galera já dar o like aí nesse episódio, já se inscrever no canal aí e ativar os sininhos de notificações aí. Que recado tu teria pros ouvintes? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa aí também do teu consultório lá com... Ah, sim. Eu atendo presencialmente no centro de Porto Alegre, é meu consultório particular. A minha linha teórica é a psicanálise, né? Isso significa que a psicanálise é uma ciência própria, né? Então, eu atendo pacientes no formato psicanalítico, onde é importante que a pessoa fale para se ouvir. E acho que a cura pela fala pode trazer maravilhas na vida de uma pessoa. E é isso, né? Estamos aí. Tu só atende presencial também? Eu atendo online também. Online, tu eu atende tenho também, agenda gente? online, tenho agenda presencial e eu trabalho numa clínica também. Ah, show de bola. Bom, esse foi mais um Borcast aí. Agradeço pela presença aí, Letícia. Acho que foi um bom baita bate-papo aí. Consegui entender bastante de burnout aí. Cara, se identifica com algumas coisas que foi falado aqui. E muito legal o assunto aí. Certo, pessoal? Um abraço, até a próxima.